O presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta destravar a agenda de reformas e promete apresentar na semana que vem o texto inicial da reforma tributária. E para falar mais sobre como será o andamento dessa proposta na casa, gentilmente nos atende o deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Presidente, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender. Como vai? Bem-vindo. Bom dia, Tiago, bom dia, Lívia, bom dia a todos aí, os ouvintes da Jovem Pan. Essa semana promete algumas reuniões e nós coordenaremos, Tiago, pessoalmente. Sim. E junto com os líderes da casa, esses encaminhamentos para começarmos as tratativas da reforma tributária, né? Reforma importante que nós, no início do ano, fizemos um compromisso de pautar, né? Algumas razões motivaram esse pequeno atraso aí, como o recrudescimento da pandemia, algumas semanas com votações importantes, assuntos exclusivamente sobre leitos, vacinas, enfim, todo o contexto que envolve mais diretamente a pandemia. Mas a administrativa, já começamos na CCJ essa semana com algumas audiências públicas e, reunido com alguns amigos aqui, alguns líderes, nós iremos conduzir a leitura, né, ou publicizar o relatório até a próxima segunda-feira da reforma tributária, uma reforma importante que muitos governos já tentaram, durante muito tempo, vários governos, achou-se que era impossível, por exemplo, votar a reforma previdenciária, embora todos achassem que fosse necessário. É o mesmo que ocorre com a tributária. Nós temos que ter um sistema tributário mais justo, onde quem ganhe menos pague menos, onde quem ganhe mais pague mais, onde quem produz e gera emprego seja estimulado. Simplificar, desburocratizar, justiça fiscal, são alguns pontos importantes que nós temos que priorizar nesse momento e procurarmos os pontos de consenso para sairmos de uma maneira bem simplista, tratando as matérias dos pontos mais convergentes para os menos convergentes e a gente conseguir, durante o ano, entregar uma legislação, penso, minimamente mais justa para o Brasil. Presidente Arthur Lira, agora a pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Salve, presidente, muito bom dia. Presidente, eu estive olhando as informações da própria Câmara e a gente vê que há um grande número de funcionários infectados pelo Covid, alguns morreram, né, um número bem alto, um deputado morreu e uma deputada está internada, 3 senadores morreram. O senhor tem alguma informação sobre esse número de mortos infectados na Câmara e Senado, no Congresso? É superior, presidente, ou é dentro da média nacional, o número de infectados e mortos? Olha, Zé, a Câmara está funcionando desde quase o início dessa legislatura, quase que 100% virtual, os funcionários trabalhando remotamente. Não há nenhum motivo, no meu ponto de vista, de culpabilidade da instituição Câmara para o aumento ou a diminuição de infectados. Nós temos um quadro sério no Brasil e no mundo. Eu estava acompanhando há pouco a reportagem da própria Jovem Pan falando da Alemanha, um país de primeiríssimo mundo, com economia de ponta, e lá eles tentando, a todo custo, segurar uma terceira onda. Nós não chegamos a tê-la ainda no Brasil, né? Com muitas dificuldades. Hoje a gente vê uma notícia, por exemplo, os Estados Unidos pensando em fornecer aquela sobra de AstraZeneca para a Índia. Veja como somos tratados no mundo, com 2 pesos e 2 medidas. Nós temos 210 milhões de habitantes. Chegou a morrer 4.200 pessoas por dia e não sensibilizou. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Em números oficiais, estão morrendo 2.800 por dia e já está sensibilizando países como os Estados Unidos para fornecer vacinas ou aumento de IFAs para lá. Então, na realidade, todo o contexto do Brasil é que nós estamos brigando com nós mesmos, politizamos demais a crise. Nós agora estamos às vésperas de uma instalação de uma CPI
Eu continuo na mesma posição. Não seria o momento de todos nós estarmos focados em encontrarmos soluções, vacinas, situações de convívio, em vez de estarmos agora, nesse momento, paralisando uma das casas, que vai paralisar, para tentarmos encontrar culpados. Então, essa situação toda é que, neste contexto, Zé, nos preocupa, não é? Nós lamentamos muito, o deputado que faleceu era meu amigo pessoal, membro da nossa bancada do Partido Progressista, não é? O deputado Schiavinato, a deputada que está internada, a deputada Maria Rosas, do meu coração, tive um contato com o filho dela semana passada, alguns funcionários, né? Nós todos os dias perdemos alguém que conhecemos, de convivência, familiares, pessoas de perto, e por isso nós nos lamentamos. Mas por isso, tudo que nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar produzindo, nós temos que continuar tentando alternativas e soluções de curto, de médio e de longo prazo para minimizarmos ou debelarmos de vez esse estado crítico da pandemia no país. Presidente, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Presidente, bom dia. Bom, como o senhor indicou, minha pergunta é sobre o tema justamente da CPI da Covid. Será instalada, irá começar. O senhor tem dito que ela não é a prioridade agora nesse momento. E minha pergunta é, a CPI da Covid deve atrasar o andamento da discussão de reformas, como a reforma tributária, ou mesmo com a CPI é possível sim aprovar a reforma ainda este ano? Olha, Joel, eu estou justamente nesse movimento porque eu acredito nisso. Não é? A CPI ela vai funcionar lá com 10%, 15% dos senadores, mas vai fazer, não tenha dúvida, grande ocupação de espaço na mídia, ocupando os órgãos do governo federal com informações, ocupando o Senado Federal com estruturas, vai ocupar governo de estado e prefeituras também com informações. Ou seja, no meu ponto de vista, e eu não estou dizendo disso agora, eu já dizia isso antes da eleição para presidente da Câmara, continuei dizendo após, quem fez besteira, quem errou, Joel, já está pego, já sabe-se, já se tem informações. Então, não é um mês agora ou 2 meses para frente, no momento ainda de pandemia, onde o Senado, eu não sei como é que vai fazer, por exemplo, sessões secretas, sessões que a CPI tem, às vezes, de oitivas de pessoas que não podem ser públicas virtualmente, não é? Então, reunir senadores, trancar senadores que geralmente têm mais idade, no momento deste ainda de recrudescimento, além de que, neste momento, em nada vai contribuir para a diminuição de mortes ou aumento de vacinas, que é o que nós precisamos. Então, eu acho, é a minha opinião, e ela é pública, é perda de tempo neste momento se instalar uma CPI, porque o Congresso não é delegacia de polícia nesse momento, é a Casa de Leis. E neste momento nós precisamos produzir leis que facilitem a vida do cidadão, que cuide do emprego, de quem gere renda, de que dê uma perspectiva melhor para a administração pública como a reforma tributária. Então nós tínhamos e temos um compromisso das duas casas de, neste ano, votarmos as reformas estruturantes administrativas, tributárias, sociais. Nós estamos no momento de pagamento de auxílio emergencial e tínhamos que estar focados para que, ao final desse auxílio, nós já tivéssemos um modelo para criar um sistema permanente, substituindo o Bolsa Família, mais inclusivo, com mais acesso às pessoas que estavam fora do cadastro único. E sobre tudo isso, Joel, eu falarei à tarde, eu procurarei o ministro Paulo Guedes, pessoalmente, para tratar exclusivamente hoje do início da discussão da reforma tributária, que acompanharei pessoalmente, coordenarei junto com os líderes dessa casa, com o relator, para que o Brasil possa também discutir, além dos problemas pandêmicos, os problemas econômicos e sociais que nós precisamos tratar, porque o desemprego informal é muito forte, muito embora o crescimento de empregos formais da economia de arrecadação se mostre mês a mês, mas os desempregos dos informais, a fome no Brasil se alastra e nós já estamos vendo as campanhas de redes privadas, de institutos particulares, já preocupados, e o governo não pode ficar, nem o Congresso, à margem dessa discussão da fome que assola o povo brasileiro.
Presidente, cerca de 150 pessoas realizaram uma reunião virtual para articular um super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido único deve listar todos os itens já citados pelos requerimentos anteriores. Como que o senhor pretende conduzir essa movimentação? Lívia, veja, é normal, é democrático. O Brasil está literalmente dividido, né? Você tem aí um ex-presidente com 30%, você vê um atual presidente com 30%, você vê e enxerga os dois caminhando para o centro. Então, é normal que haja pressão de uma parte e não de outra, né? Cabe ao presidente da Câmara, de acordo com a Constituição, oportunidade e conveniência para apreciação desses casos. 90%, 95% dos que eu já vi não tem absolutamente nenhuma razão de ter sido apresentado, a não ser um fato político que queira se gerar. Alguns outros, muito pouca coisa. Então, neste momento, não é conveniente você tratar de um assunto desta gravidade, com este tamanho. Então, qualquer pedido de impeachment precisa ser oportunizado. É uma mudança drástica na sociedade brasileira. O ex-presidente Rodrigo Maia passou 5 anos na presidência, 2 anos de governo Bolsonaro, com mais 66 pedidos de impeachment, e não teve sequer um minuto de pressão para a avaliação desse quadro. Mais uma vez eu digo, quem errou, se errou, quem cometeu erros, dolo, falta de boa gestão no recurso público com relação à Covid, estará necessariamente responsabilizado no tempo adequado. Então, eu encaro com naturalidade, no tempo adequado, de uma forma responsável, nós analisaremos esses pedidos e nos pronunciaremos enquanto presidente da Câmara e Poder Legislativo com relação a esses pedidos. Mas eu considero lícito, absolutamente normal e democrático, que qualquer entidade ou grupo político se mobilize para pressionar o presidente da Câmara nesse momento. É democrático. Presidente Arthur Lira, para a gente fechar a nossa entrevista, voltando a falar sobre as reformas, a Jovem Pan, desde o começo do ano, pelo menos, tem uma campanha chamada O Brasil Não Pode Esperar, em que pressiona, obviamente, a discussão pelo Congresso Nacional de reformas importantes, como a reforma tributária, que o senhor já falou aqui, e temos também a reforma administrativa. O senhor acha que é possível aprovar essas duas reformas nesse ano na Câmara e depois essas reformas vão para o Senado? De que maneira é possível colocar essas duas reformas em paralelo? E quais das duas têm mais chances ou poderiam ser aprovadas com mais rapidez na avaliação do senhor? Veja, Tiago, eu tenho comigo que a reforma administrativa ela sairá primeiro, né? Ela, com efeito ex nunc, ou seja, de agora para frente, com raras e dificuldades, com poucas situações que vão poder atingir como se propaga os funcionários atuais na sua estabilidade. Lógico que tem a cláusula de desempenho, tem outros fatores que os funcionários públicos precisam estar posicionados com relação a isso. Nós precisamos de um Estado mais ágil, mais leve, mais barato, com perspectiva de contenção de despesas da máquina pública para o futuro. Isso trará segurança jurídica, isso trará investimentos, isso dará um rumo para a economia brasileira e para todas as situações que se mostram necessárias. Então, a reforma administrativa ela deve ter, a partir dessa semana, algumas audiências públicas na CCJ e na base do que me falou a presidente Bia Kicis, entre dia 10 e dia 14 de maio, ela deve estar saindo da CCJ, irá para uma comissão especial, já tem presidente designado ou escolhido, o relator também já encaminhando para uma discussão mais rápida sobre esse tema. E eu acredito que a administrativa ela sairá mais rápido da Câmara e terá também a sua avaliação no Senado, tão somente a CPI não consiga atrapalhar os trâmites por lá, né? A tributária, nós iremos até o dia 3, até a próxima segunda-feira, publicizar o texto que foi debatido ao longo desse 1 ano e alguns meses na Câmara, no Senado, na comissão mista, né? Eu, como disse, pessoalmente irei coordenar, junto com os líderes dessa casa, com o relator. Eu tenho agora à tarde uma reunião com o ministro Paulo Guedes,
vamos nos encontrar para olharmos a situação que o governo construiu a 4 mãos com o relator da Câmara, que fez parte também da comissão especial, para entendermos o que é que o governo prioriza e quais são os pontos convergentes, Tiago. Quais são os pontos mais fáceis para que nós comecemos a votar e discutir a reforma tributária por partes. Porque se você tentar, muitas vezes a gente tem aquela máxima, comer um boi inteiro você não consegue, mas você sai fatiando ele, você sai indo das partes mais fáceis para as partes mais difíceis, você consegue adiantar uma reforma que dê justamente aquele trinômio, né? Simplicidade, desburocracia, um ajuste fiscal mais justo, uma riqueza de fundamentos daquela que a gente colocou aqui. Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos, mas no sistema mais justo, mais transparente, com menos tempo de dedicação das empresas, com menos gastos e com mais segurança jurídica, porque isso é o que tem faltado no Brasil no âmbito da legislação tributária, a meu ver. Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Essa prestação de contas é sempre muito importante e o senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Bom dia.